Oi, gente! Quando eu ia no médico, hoje eu quero falar de quando eu ia nos médicos, gente. Quando eu ia no médico, a primeira coisa que eu perguntava: Doutor, quanto tempo? Será que daqui a um mês eu vou estar boa? Não tem tempo. Não existe um período, por exemplo, se você vai tomar um anti-inflamatório, você toma por 12 dias, né? 7 dias, alguma coisa assim. Com a depressão não existe esse tempo. Não tem como contar os dias, as horas, não. Você precisa aceitar e buscar outra ajuda, né? A primeira ajuda que eu busquei foi das minhas irmãs, né? Eu falei, cheguei a superior e falei, eu não estou bem. E na verdade, gente, interessante, que foi um amigo meu que é médico, que foi a primeira pessoa a notar que eu não estava bem. Ele falou, você não está bem. Você não está com depressão? Não. E eu achava no início que a pessoa com depressão ela tinha que passar a noite e dia chorando, que não é o caso, né? Mas ele, por me conhecer como amigo e como médico, ele foi percebendo que eu fui dando sinais que nem eu percebia. Depois, com o tempo, eu fui percebendo os sinais, o desânimo, a dificuldade, como eu falei já em outro vídeo, a questão da ligação. Eu, na época, em 2014, eu acho que eu era responsável pelos leigos, né? Então eu rodava o Brasil todo, de norte a sul. Ia para o Nordeste, visitava quase Natal, Recife, Fortaleza, Juazeiro, Sobral. Eu ia em muitos lugares fazendo trabalho com os leigos, com os moradores de rua. E os leigos que me conhecem sabem como eu fazia com dedicação, como eu me entregava, né? Como eu amava a missão, aquilo que eu fazia. Então eu fazia com muita garra, dava tudo de mim mesmo, né? E aos poucos eu fui percebendo que algumas coisas que eu fazia eu já não queria. Por exemplo, eu gostava de escutar as famílias, gostava de escutar os leigos, gostava de saber como estava, eu fazia questão de visitar um por um, eu fazia questão de ir na casa. Até me emocionei agora, né? Eu gostava de ir na casa da pessoa, saber o que a pessoa estava passando, o que ela estava sofrendo. Eu gostava de escutar, né? Eu fazia questão de ligar no aniversário, ligar para saber, por exemplo, dos coordenadores dos grupos, eu ligava para saber como é que tá. Eu pensava em tudo que tinha que fazer, eu tinha o nome de todos eles, né? De todos os leigos, todos os coordenadores. Eu sabia o que cada um estava passando, o que cada um estava sofrendo. Eu conseguia acompanhar, conseguia rezar. E aos poucos eu fui perdendo esse gosto. Eu não conseguia mais parar para escutar. Quando eu sabia que eu tinha que escutar alguém, minha cabeça já começava a doer. Eu começava já a sentir um incômodo muito grande, uma angústia muito grande, uma agonia. Eu já não queria viajar, eu já não queria ir ali, eu já não queria estar naquela família. E ao mesmo tempo eu não entendia, meu Deus, mas o que está acontecendo? Isso é uma coisa que eu tanto amo, que eu tanto gosto de fazer, né? Eu entrei na Toca em junho de 2002, né? Então eu fui ter depressão eu fui descobrir que eu estava com depressão em junho de 2014, mas só que antes eu comecei já em 2013, eu comecei a sentir os primeiros sintomas, que foi a insônia, que eu já não dormia, qualquer coisinha eu acordava e eu já não dormia direito. Então aí eu comecei a perceber que eu não queria mais escutar as pessoas, que eu não tinha mais paciência de sentar ali e escutar por hora aquela pessoa, o que ela estava passando. Eu já não tinha mais disposição para ir na casa das pessoas, né? Não porque eu não gostava da pessoa ou daquele serviço, não, eu fui perdendo o prazer, porque eu tinha prazer, eu fui perdendo aquele prazer. Então, se eu pudesse não ir, eu não iria. E eu amava fazer a missão, eu amava viajar, eu amava tudo que eu fazia, mas eu fui perdendo e parece que cada dia que passava, cada mês, eu ia perdendo mais e mais. Eu lembro que a Natália, que é uma funcionária, que era funcionária nossa na época no Rio, quando eu tinha que fazer algumas ligações, algumas coisas, eu sempre pedia ajuda a ela. Eu dizia, Natália, eu não estou conseguindo ligar, eu não estou conseguindo fazer isso. Aí eu sempre pedia para uma outra irmã fazer pregação. Eu sempre ia pedindo rezar o cenáculo nas famílias, o texto. Eu dizia, fulano, conduz, fulano, vai para mim. Eu já não conseguia, e era coisa que eu fazia com muita naturalidade, com muito prazer e com muito gosto. Então eu fui percebendo que eu fui perdendo essas coisas. E não era da noite pro dia. Só que conforme eu ia perdendo isso, eu achava que podia ser uma crise de fé minha. Uma crise
eu tava perdendo a fé. Então o que faltava? Eu tinha que rezar. Eu tinha que buscar mais a Deus, que era a falta de Deus. De tanto que as pessoas que eu escutava muitas vezes, as pessoas diziam que depressão era falta de Deus, que eu achava que era falta de Deus. Mas eu já ia à missa todo dia, eu adorava todos os dias, eu lia a palavra, fazia a Lexio Divina todos os dias, eu rezava o texto todos os dias. Aí então eu comecei a fazer novenas ao Espírito Santo, novena para cá, novena para ali. Eu comecei a intensificar, a buscar retiros de espiritualidade, a buscar fazer mais retiros, né? Rezar mais do que eu rezava, porque eu achava que era falta de fé ali. Só que eu estava muito cansada, né? E não era isso. E como não era isso, por exemplo, eu iniciava aquela novena ali, fazia ela, mas no final eu estava do mesmo jeito, desanimada, triste, abatida. Eu já não queria mais ver as pessoas. Quem ia na toca sabe que eu gostava de receber as pessoas com café, eu gostava de preparar um lanche para a pessoa, né? Eu gostava de acolher bem as pessoas e eu tinha medo. Quando a campainha tocava, quando o telefone tocava, eu tinha uma repulsa, né? Que eu não queria mais tocar, que eu não queria mais atender aquela pessoa, seja lá quem fosse. Então não era a pessoa X, N, não era. Era a doença que estava tomando conta de mim. E eu não tinha aceitado. Eu me lembro que eu comecei a fazer o tratamento já em meados de 2014, que eu comecei a fazer o tratamento, mas já estava numa coisa, já estava avançado. Aí foi quando as pessoas começaram também a perceber e ver que eu não estava bem. Por isso que é importante um olhar atento, né? De você que é familiar, de você que é amigo, de você que é irmão, estar atento, porque eu estive a um fio de tirar a vida, né? E depois eu fui descobrindo, depois com os tratamentos, com as psicólogas, eu fui descobrindo que eu trazia ela da infância por causa de alguns acontecimentos, mas que ali, por causa do excesso de trabalho, também por causa do excesso de sofrimento guardado, não trabalhado, que foi gerando essa depressão, né? O porquê? Não sei. Para quê? Para ser uma pessoa melhor que hoje eu sou, para saber que Deus nunca me abandonou, que eu nunca estive só, porque muitas vezes eu disse, meu Deus, por que me abandonaste, né? Por que tu me deixaste só? Por que isso me aconteceu? E hoje eu sei, para ser uma pessoa melhor, né? E depois, com o tempo que eu fui fazendo tratamento, que eu fui me fazendo um autoconhecimento, que eu fui alcançando, recebendo as curas, que eu fui dando perdão, aceitando o perdão, aceitando a doença, me aceitando, eu fui vendo a beleza de viver. E minha última psicóloga foi a Aparecida, ela é de Fortaleza, uma mulher excelente. Olha, eu só de falar o nome dela já me emociono, porque quando eu fui a primeira consulta, a primeira terapia com ela, eu disse para ela que eu não queria mais viver, que eu não queria mais estar ali. Na verdade, eu não queria viver, era isso. E ela, aos poucos, foi me ajudando a descobrir. Eu me lembro que tinha dia que eu não tinha força nem de ir até o consultório dela. Ela ia em casa no convento me atender. Quando eu não conseguia ir no psiquiatra sozinha, ela muitas vezes foi comigo para falar por mim, né? Ela e a irmã Bernadette, no ano de 2017, 2018, foram, sabe, aquele anjo que Deus envia, que te dá a mão, foram elas. A irmã Bernadette, porque eu não tinha força para ir, para buscar, né? A irmã Bernadette que buscou, que foi atrás, não. Você vai na psicóloga e você precisa ir. E quando eu cheguei nessa mulher, na Aparecida, realmente ela tirou de mim os tesouros que eu não encontrava, né? Eu pude ver essa mão no fundo do poço que foi me puxando, me erguendo até eu chegar onde eu estou, aqui agora. Então, dê a mão para quem está ao seu lado, para quem necessita. Não tenha medo de ajudar, vale a pena, né? Sou muito grata por essas mulheres, por todas as pessoas, por todos os meus amigos, por todas as famílias que me ajudaram, pela minha família, pelo João. Sou muito grata, vale a pena viver.